Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus o quê, gente? Se Deus não estiver com ele. Quer dizer, algumas coisas a gente faz, a gente realiza, a gente consegue fazer pela força do nosso braço, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, e principalmente com relação à fé. Principalmente com relação à fé, porque depois de um certo tempo, você aprende, você entende certas coisas do ser humano. Você sabe a palavra que toca mais, que emociona mais. Você sabe o momento de dar um ênfase maior à área da vida das pessoas em que elas mais sofrem, enfim. Mas com tudo na vida, você, através da sua capacidade, algumas coisas você consegue realizar, você consegue fazer. E as pessoas até olham, veem e se admiram. E até elogiam, falam, comentam. Mas existem outras que acontecem que só Deus é quem pode fazer na nossa vida, que só Deus é quem consegue fazer. Existem certas coisas que o homem, dependendo do grau de amizade, de proximidade, de influência, de poder aquisitivo, de posição social, de conhecimento, ele pode proporcionar aos outros, ele pode fazer para as pessoas, e isso também causa admiração. Mas existem outras coisas na vida, existem outras coisas que acontecem, que não é possível ou não são possíveis de acontecer, se não for Deus quem faça elas acontecerem. É ou não é verdade? Sim ou não? Esse homem Nicodemos, ele era uma pessoa importante, ele era uma pessoa influente, ele era uma pessoa conhecida, ele era uma pessoa de posição, ele era uma pessoa que tinha uma importância religiosa no meio do povo judeu. No meio dos judeus ele era um dos principais. Existiam vários, mas ele era um deles. E ele estava ali. E ele observando Jesus, ele olhando para Jesus, ele vendo o que Jesus fazia, a maneira com que Jesus trabalhava, ele chegou a essa conclusão aí. Foi isso que ele concluiu dentro dele. Ninguém pode fazer o que esse homem aí faz se Deus não estiver na vida dele, se não for pela mão de Deus, se não for por Deus. Não tem como. É diferente o que acontece através dele, é diferente o que ele faz, é diferente a maneira que ele age, porque ele vai no meio das pessoas e ele as deixa à vontade, fala para elas: olha, vai, porque você está livre, você está liberto, você está curado. Se você entender o reino de Deus, se você se arrepende do seu mau caminho, se você toma essa decisão, o que você fizer e fizer reto, ele pega a pecadora, a adúltera, e nós ensinamos para esse povo que tem a cabeça dura, que tem o coração duro, que se eles adulterarem, eles têm que ser apedrejados. Se eles roubarem, eles têm que ser mortos. Se eles cometerem um deslize, eles têm que ser punidos por aquilo. Ou seja, a religião os ameaçava para que pudessem tê-los ali debaixo das suas regras. E Jesus? Jesus vinha com uma fala mansa e com uma maneira bem simples de ensinar. Ele falava: olha as aves olha as aves no céu, olha as folhas lá nos campos, ó. Olha lá, dá uma olhada, vocês estão vendo os lírios? Hoje essa erva toda existe, amanhã ela desaparece, o sol queima elas. As aves, ó, elas voam e elas não têm direção, elas não têm um sentido, elas não, mas nada falta para elas. Por quê? Porque elas dependem somente de Deus. A confiança delas somente. Olha só a simplicidade. Às vezes a gente, nós como homens,
A gente tem que virar uma cadeira, sentar com a pessoa, ouvir tudo o que ela precisa falar para entender o problema dela, porque nós somos homens. Deus conhece de ponta a ponta a nossa vida, sem que a gente precisa abrir a boca para falar alguma coisa para Ele. Olha a grandeza de Deus. E aí a gente fica procurando palavras, a gente fica procurando alguma coisa para dizer, para convencer, para explicar, para demonstrar, para dar como referência para a pessoa, para ela entender que ela precisa confiar em Deus. Aí Jesus vem, olha para o céu e fala: olha lá o passarinho lá, ó. Tá vendo ele, ó? Tá preocupado com nada, ele precisa comer, ele precisa viver, ele precisa morar, mas olha lá, ó. Ele depende só de Deus. Alguma coisa dentro dele diz que quando ele parar de voar, ele vai encontrar um lugar para ele se proteger. E aonde ele for se proteger, vai ter comida ali para ele. Quer dizer, a dependência que o homem não consegue ter de Deus. O homem não consegue ter essa dependência. Por quê? Porque o homem, ele vive debaixo disso aí, desses ensinamentos. O homem vive debaixo daquilo que os olhos deles veem. Isso não é privilégio só de quem está do lado de fora, não, é nosso também. Nós também somos assim. A gente se deixa levar pelo que a gente vê. Se a gente olha e vê uma dificuldade muito grande, logo a gente pensa o quê? Não vamos conseguir passar. Não tem jeito. É ou não é? Está difícil. Aí a gente recorre a Deus, mas a gente recorre a Deus, a gente recorre querendo que seja do nosso jeito, no nosso tempo, e as coisas não são assim. Aí a gente olha de novo para a situação, ela continua ali, daquele jeitinho. A gente não consegue entender que Deus está trabalhando para que aquilo aconteça do jeito que a gente precisa. Mas como os nossos olhos não nos mostram assim, a gente não consegue depender dele como devíamos. Então assim eram as explicações de Jesus. E Nicodemos? Poxa, ele com tudo isso, tendo a posição que ele tinha, sendo quem ele era, ele olhou e ele viu, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que não está certo. Porque mesmo com tudo isso que a gente faz, a gente não consegue convencer as pessoas, a gente não consegue segurá-las. A gente não consegue mantê-las debaixo disso que a gente quer. E esse homem aí, olha só, cada dia mais arregimenta mais gente, cada dia mais parece que as pessoas se encantam mais. E o que ele dá para o povo? Ele não dá nada, ele só dá a palavra. Ele fala. E aquilo que ele fala, as pessoas acatam, aceitam, recebem, e tem mudado a vida de um monte de gente. Por quê? Porque a vida está na palavra, a vida é a palavra. É o que a gente precisa ter dentro da gente. É o que a gente necessita. É o que nós precisamos, é o que Jesus tinha. Ele tinha a palavra. Uma passagem, Mateus 4, Jesus, eu já até citei isso daí outro dia aqui. Jesus, ele foi para o deserto, foi levado para o deserto, foi levado para a prova, foi levado para a luta, para a dificuldade, como homem, como pessoa. Ele passou um período lá, ele começou a ter necessidades, ele começou a ter fome, ele começou a precisar de coisas como nós precisamos. E o que sustentou Jesus no deserto? O que fortaleceu Jesus no momento, nos piores momentos? Foi a palavra que ele tinha dentro dele. Jesus não venceu o deserto, as provações, as tentações, porque ele chamava Jesus. O diabo veio e falou para ele. O diabo olhou, observou e falou: ó, está com fome. Quem tem fome quer o quê? Comer, quer pão, quer comida. Não é isso? E aí o diabo foi e falou para ele: transforma a pedra em pão. Ele falou: ó, eu chamo Jesus Cristo. Meu nome está acima de todos os nomes, então eu te repreendo em meu nome. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele falou: nem só de pão viverá o homem. Você consegue entender a profundidade disso? Ele não está falando o pão, só aquele pãozinho, não. Ou o prato de arroz e feijão. Ele está falando que nós não dependemos das coisas que nos cercam. Elas é que dependem de nós. Nós dependemos é de Deus. Se a gente entender isso, nada pode parar a nossa vida. Nada pode nos segurar. Nada pode nos deter, nada pode nos afrontar. Eu não dependo de nada disso. Isso tudo é que depende de mim. Eu dependo de Deus. O homem viverá pela palavra que sai da boca de Deus. O homem se alimenta disso. O que fortalece é isso. Eu passo luta, você passa dificuldade, todos nós passamos, a gente passa lutas. A gente vive momentos de amargura. Tem hora que a nossa vontade é de parar, a nossa capacidade, ela chega no fim, ela termina. Os nossos recursos se esgotam. As nossas forças terminam. E aí? Aonde vem? Como continuar? Por que continuar
De que maneira continuar? Aí é a força de Deus que brota dentro de nós para fazer a gente seguir. Esse é o pão, esse é o sustento, esse é o recurso que não se esgota, é o recurso inesgotável. Nicodemos via tudo isso aqui. Entenda a mensagem, entenda o que o Espírito Santo fala no seu coração. Entenda somente isso, não se preocupa, o pastor está sendo... Está querendo conduzir, está querendo... Não é nada disso, não. O pastor não quer conduzir coisa nenhuma. O pastor só está pregando aqui. E eu quero que você entenda o que o Espírito Santo fala no seu coração. Mas quem era esse homem que chegou a essa conclusão? Que quem agia ali era Deus e não o homem. Foi alguém que conhecia. Mas por outro lado, ele tinha suas reservas. Ele tinha seus pensamentos, os seus valores, os seus princípios. Ele tinha seus pensamentos e o bom senso dentro dele. Ele reconhecia Jesus como mestre, ele reconhecia Jesus como homem de Deus, como alguém de Deus, alguém que era diferente. Mas ele também tinha dentro dele uma preocupação, e Jesus responde isso para ele logo em seguida, porque de repente você fale assim, mas não está escrito isso aí. Não está escrito. Ele não falou para Jesus, o que eu faço para a minha salvação? Como o jovem rico lá atrás um dia perguntou para Jesus, né? O que eu preciso fazer para ser salvo? Nicodemos não faz essa pergunta. Mas por tudo que acontece, como a coisa se dá ali, o momento, a ocasião, Jesus olhou para ele e viu que na realidade o que ele queria saber era isso. Eu que estou aqui na igreja, estou envolvido com o evangelho, que procuro ter alguma coisa sólida, consistente para passar para as pessoas, e também procuro ter isso para mim, eu tenho essa preocupação dentro de mim. E eu acredito que você também tem, porque todos nós temos, nós que somos de Deus, nós que vivemos com Deus, nós que buscamos a Deus, nós que servimos a Deus. Não é possível que alguém se diga de Deus, que alguém busque a Deus, que alguém trabalhe para Deus, que alguém creia em Deus e não esteja preocupado com a sua salvação. Nós temos muitas preocupações. A gente tem preocupação. Eu tenho filhos e me preocupo com eles. Eu tenho responsabilidades e me preocupo com elas. Você tem e se preocupa com as suas também, eu tenho certeza. Você tem as suas necessidades. Mas eu acredito também, assim como eu, que se você não cometeu nenhum ato de loucura até hoje, nos momentos mais difíceis que você enfrentou, você não fez nenhuma besteira, porque antes de cometê-las, você parou para pensar, será que isso vai agradar a Deus? Será que eu vou estar fazendo o que Deus quer que eu faça? Será que isso é de Deus para a minha vida? Então a sua preocupação é o quê? É agradar a Deus, antes de atender às suas necessidades. Isso também é preocupação com a sua salvação. Quem está compreendendo isso? Nicodemos teve essa preocupação aí, ó. Embora não esteja escrito a pergunta, mas no versículo 3 diz assim: a isto respondeu quem? Ele viu que estava dentro do coração desse homem aí, Jesus. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos pediu para ver o reino de Deus? Ele não pediu para ver o reino de Deus. Nicodemos chegou todo manso, todo cauteloso, cheio de cuidados e de reserva, mas ele fez questão de dizer para Jesus: eu sei quem o Senhor é e eu reconheço quem o Senhor é. Eu vejo que o Senhor realmente é um enviado de Deus, o Senhor é de Deus. Mas ele tinha a posição dele, ele tinha lá o lugar dele, ele tinha o jeito dele, ele tinha coisas que eram valiosas demais e que na balança pesavam muito, porque pesa na nossa vida, muitas coisas pesam. Ele tinha uma posição, gente, ele devia satisfações para as pessoas, ou satisfações morais, ou satisfações pessoais, ou ter que falar com aquelas pessoas, não sei como, mas ele tinha responsabilidade dentro dele, como eu tenho, como você tem. Eu não posso simplesmente cruzar os meus braços e parar. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu devo satisfações às pessoas que me veem como homem de Deus, que me receberam
como profeta, como pastor, como homem de Deus? Dá para compreender isso? E quem são essas pessoas? São todas essas que me recebem. Você, por exemplo, que me recebeu. A minha família que me vê assim, a minha esposa que me vê assim, as pessoas que me veem assim. Então eu tenho esse cuidado também, eu preciso ver, eu preciso analisar, eu preciso pôr na balança. Então, para mim tomar certas atitudes, eu preciso ver o que essas atitudes vão pesar, o que elas vão fazer na vida dessas pessoas também. Assim como você tem. Mas nós temos algo maior ainda, que é a nossa responsabilidade com Deus. Com Deus. Nicodemos foi até Jesus, reconheceu Jesus. Mas de que jeito que ele foi? Ele foi à noite. Ele foi no escuro. Ele foi sem dar alarde, sem falar, Ele foi para mostrar para Jesus. Mas ele também precisava se resguardar. O que isso demonstra? O que isso vem? Aonde a gente quer chegar? Infelizmente, hoje em dia, o que falta em muitos é a responsabilidade de se assumir o compromisso. O ser humano não quer compromisso com Deus. O ser humano quer o melhor de Deus. E crê em Deus, confia em Deus. Mas o compromisso com Deus, é muito mais fácil você ter um compromisso comigo. Você marcar alguma coisa comigo. E mesmo que você tenha alguma dificuldade para cumprir com aquele compromisso, você fazer todo o esforço possível para estar comigo, cumprir comigo aquilo que você marcou, do que, de repente, alguns, eu falo você, não você pessoa, mas eu estou exemplificando de uma maneira geral, a pessoa tentar honrar um compromisso com outra que ela marca, do que ela honrar um compromisso de caráter e honrar, não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de compromisso de caráter, porque é isso que Deus olha, o nosso coração. A pessoa honrar o compromisso com o outro do que honrar com Deus, porque ela entende o quê? Ela pensa o quê? Se eu não puder, ou se eu tiver dificuldade, Deus entende, Deus sabe, Deus conhece a minha vida. O primeiro que disse Deus entende foi o diabo para Eva lá no paraíso, lá no jardim. Sabiam disso? Não, vai lá e come, porque Deus entende. É lógico que Deus sabe que o homem é fraco, que a carne é fraca, a tendência é para o pecado. Mas Deus colocou dentro de nós uma voz chamada consciência, que fala, que clama dentro de nós. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. E você procura agir dentro do que você entende que é certo. Então o compromisso com as pessoas muitas vezes são levados a sério muito mais do que o compromisso com Deus. Eu não vou ficar mal com meu amigo, eu não vou ficar mal com meu vizinho, eu não vou ficar mal com meu parente, eu não vou ficar mal com meu filho, com meu pai. Você já deve ter escutado desculpa de pessoas dizerem assim, olha, poxa, tal dia eu não pude ir na igreja, porque na hora que eu ia vir, chegou gente lá em casa. É ou não é? Você já ouviu. Talvez você já viveu. Eu não importa saber quem já passou por essa experiência ou não. Mas você já ouviu, certamente já ouviu. Ou na televisão, ou no rádio, em algum canto você já ouviu. E aí eu pergunto, amém. É muito bom e a gente tem que tratar bem as pessoas. Mas quem foi mais importante? Mas sabe o que a pessoa pensa? Deus sabe, Deus entende. E outra, a igreja está lá todo dia. Se eu não fui hoje, amanhã eu vou. Deus sabe. Deus conhece o meu coração. Só está querendo falar do meu coração? Não, estou querendo falar do coração de ninguém, até porque eu também sou falho. E já aconteceu comigo também isso daí. E é lógico, às vezes a gente quer agradar as pessoas, às vezes a gente deixa de falar o que necessitaria falar. Por quê? Pelo cuidado com as pessoas, para não magoar, não machucar, não frustrar. Mas a verdade é essa, falta o compromisso com Deus, assumir o compromisso com Deus. O que está errado é errado e ninguém vai mudar. E se eu e você continuarmos no caminho, seremos culpados como todos os outros. Se você não se converte, você continua no mesmo caminho. Não adianta. Isso é compromisso. E as pessoas fogem de compromisso. Outras pessoas poderiam estar aqui hoje, mas por que não estão? Porque não querem um compromisso. Não é ceia. Depois eu não pego, então vão ficar olhando para mim, enfim. As pessoas fogem do compromisso. As pessoas não gostam, o ser humano não gosta, porque compromisso é responsabilidade.
E compromisso não é ter título de pastor, de obreiro, de membro, de crente. Compromisso não é carregar a Bíblia embaixo do braço. Compromisso não é fazer jejum. Compromisso não é fazer oração. Compromisso não é usar um uniforme. Compromisso não é nada disso. Tudo isso aí é do lado de fora. Deus está preocupado com o quê? Com o que está dentro. Nosso coração, nossa vida. Nossa firmeza com Ele. Porque na nossa caminhada com Deus, gente, em muitos momentos, em vários momentos, a gente vai errar tentando acertar. A gente vai cometer erros tentando fazer o que é certo, ou o que nós entendemos ser certo. Quem está compreendendo isso? Nicodemos pesava isso dentro dele. Ele tinha. E infelizmente tinha uma posição que ia pesar para ele. Que ia. E para os outros que cercavam. O peso que isso vai ter para as pessoas que me conhecem. Por quê? Porque quem andava com ele era chamado de louco. Quem andava com Jesus era chamado de louco, de fanático. Quem andava com Jesus era desprezado. O povo, o povão, os simples, aqueles os humildes, esses aí iam atrás. Aonde ele ia, queriam ouvir a palavra dele. Mas os da sinagoga, os religiosos, esses aí não queriam não. Esses aí temiam. Por quê? Porque ficavam com medo. Daqui a pouco o povo vai estar mais atrás desse aí, ó. O povo vai para lá. E nós, como é que nós vamos controlar a massa? Porque quem controla a massa, controla o poder. Quem está compreendendo isso? Nicodemos sabia de tudo isso aí, ó. Nicodemos foi lá, mas foi na dele. Foi, mas sem querer que todos vissem aquilo que ele estava fazendo. Jesus viu e também não olhou para isso, mas olhou para o principal, olhou para o mais importante. Olhou e falou para ele assim: se você não nascer de novo, você não vai alcançar o reino de Deus. E o que é nascer de novo? O que é nascer, gente? Você sabe explicar o significado dessa palavra nascer? Nascer. Nascer significa início. Começar. Começo. Zero. Começar. Se o homem não começa de novo, se ele não nasce de novo, se ele não vem do início novamente com Deus, se ele não se esvazia de si, se ele não põe para fora todas essas coisas que têm valores, que têm muito valor, que é muito importante, mas é muito importante para o lado de fora da vida, do lado de fora, para as pessoas que estão fora, se ele não se esvazia disso e não busca a Deus, não deseja a Deus, não se compromete com Deus de todo o coração, com inteireza de coração, que nada resolve, nada funciona, não dá certo. Algumas pessoas vivem anos e anos e anos dentro da igreja, seja qual for, católica, evangélica, ecumênica. Hoje em dia tem anglicana. Vocês já ouviram falar de anglicano? Já ouviu? É uma mistura, né, do católico com o evangélico. As pessoas ficam dentro e elas entendem, elas se envolvem, elas tomam lugares aí dentro do meio da igreja, títulos, colocam sobre si isso, começam a trabalhar ali, se envolvem. E elas acham que aquilo vai preencher, mas não preenche. Ela fica um tempo ali, enquanto ela está ali dentro até é feliz, mas e quando ela está sozinha, só ela e Deus? Aí ela sente o vazio, ela sente aquilo. Por quê? É o compromisso que falta. É a fidelidade com Deus. Fidelidade com Deus. Você não pode ser fiel a Deus somente quando você está dentro da igreja, ou porque tem um título. Você tem que ser fiel a Deus todo o tempo. Eu tenho que ser fiel todo o tempo. O marido é fiel à esposa, ou deveria, todo o tempo, a esposa ao marido. Quem está conseguindo entender isso? Eu não sei se você está entendendo o profundo da mensagem, mas... E aí, no versículo 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se eu quisesse conduzir você para algum
sentido, então teria que ser, quem não pode nascer da água, do pastor Vinícius, estaria escrito isso, teria reticências, eu poderia abrir aspas. Se tivesse escrito aí o nome de Pedro, de Paulo, de João, de José, seja de quem fosse, Daniel, eu poderia dizer, Daniel existe? Não. E João? Também não. E o Paulo existe? Também não. Então agora escreve meu nome aí. Mas eu não posso, porque ele falou do Espírito. O Espírito existe, sempre vai existir, sempre existiu. Tem que nascer do Espírito. Tem que nascer da água. O que a água faz? Para que a água serve? A água serve para lavar, para limpar, para purificar. Ou seja, quem não é lavado, quem não é limpo, quem não é purificado, quem não tira o ranço, a maldade, esses valores que não servem de nada, quem não se limpa disso, não consegue entrar no reino, não consegue alcançar o reino. Quem não consegue se esvaziar e se limpar. Jesus falou assim, que Ele é a videira verdadeira. E nós? Nós somos o quê? Os galhos, os ramos. Todo ramo que dá fruto, todo ramo que não dá fruto, ele faz o quê? Poda, corta, arranca fora. E aquele que dá fruto? Ele limpa. Para limpar, significa que está o quê? Está sujo. Para limpar, porque está sujo. A gente não limpa o que está limpo. É ou não é? Está sujo. Nós temos essas sujeiras às vezes. Mas Ele limpa. Ele limpa para quê? Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra. A palavra que limpa, a palavra que sustenta, a palavra que transforma, é a palavra. Eu e você dependemos do quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Aí João está escrito o quê? Capítulo 1, versículo 1 lá. Princípio era o verbo é o quê? O verbo é a palavra. E o verbo se fez carne. Hoje o verbo continua sendo o verbo. Jesus é a palavra. A palavra de Deus dentro de nós é Jesus Cristo dentro de nós. Por isso que a gente tem que se alimentar da palavra. E aí ele fala, a palavra é que limpa, a palavra tira de nós tudo isso. Toda essa imundícia, essa sujeira, esse peso, essas preocupações, esses valores, todos esses, que não tem, na realidade para Deus não tem valor nenhum. E aí ele diz, nascer da água e do Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. É o que reluz, é o que resplandece, é o que brilha, é o que faz a gente ter a força, é o que faz a gente ter o ânimo, é o que faz a gente resistir. O Espírito é o que fortalece, é o que sustenta, é o que ampara. É isso que é o Espírito de Deus em nós, é a presença de Deus dentro de nós. Então antes, eu preciso estar limpo, lavado, purificado, puro para Deus. Não é bobo, não é tonto, não é otário para o mundo, não é ingênuo da maneira pejorativa que esse mundo entende aí. E que muitos acham. A pessoa fala que ele vai na igreja, então vamos dar um golpe nele porque ele é bobo, ele é tonto, aquele ali é ingênuo, aquele ali coitado. Não, nenhum de nós temos que ser bobo nem tonto. Pelo contrário, a palavra, tudo está na palavra. A palavra ensina o quê? Que nós temos que ser simples como pombo, mas prudente como a serpente. Você consegue entender isso? A gente tem que ser esperto, ligado, não é malandro, mas esperto. Está atento e sempre em comunhão com Deus para nos dar o livramento e a sabedoria para lidar com as situações. Todas as situações da vida. Todas. E Deus dá a direção. Entenda isso. Essa é a direção de Deus. Leia. Deus sempre nos dá a direção para seguirmos a vontade dele. Mas é preciso estar o quê? Ouvindo a voz de Deus, a palavra. Conectado, comunhão, Espírito. O mesmo Espírito testifica em nós, não é isso que está escrito? Que Espírito é esse? O Espírito Santo é a presença de Deus. O que é nascido da carne é o quê? Não tem como fugir disso. O que é nascido da carne é carne. Ele cogita da carne. A preocupação dele é a carne. A preocupação dele é as coisas de fora. São as coisas que os olhos deles veem e falam, isso é importante, isso tem valor, isso significa. Isso aqui pode causar dano, pode causar problema. Mas o que é Espírito, o que é nascido do Espírito é o quê? É Espírito. Não te admires de eu te dizer. Lê aí como está escrito na sua Bíblia. Não te admires, não se surpreenda.
Não fique espantado se eu disser para você que é conhecedor, que é importante, que tem posição, que significa e representa muita coisa. Você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água, do Espírito, tem que se purificar. Nós temos que nos purificar, nós temos que nos esvaziar, nós temos que criar e termos compromisso com Deus. Eu e você, todos nós. Compromisso com quem? Porque quem é nascido do Espírito é o quê? O Espírito. E o que é nascido da carne? A pessoa faz aliança, ou ela tem um compromisso, ela firma um compromisso com aquilo que ela é. Dá para você entender? Quem compreende isso? A gente firma compromisso com aquilo que a gente é. Se eu sou carne, eu firmo compromisso com quem? E se eu sou Espírito? O Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-nos nascer de novo. Eu preciso nascer de novo hoje. Você precisa nascer de novo hoje. Todos nós precisamos. Mas o que nós somos? Hoje, se você fizer aí uma autorreflexão, rapidinho, você parar e analisar a sua vida, seus conceitos, seus valores, o que está dentro de você e seus pensamentos. O que você é? Aonde está ou aonde estão as coisas mais importantes para você? Os valores, os principais valores para você. O que você é capaz de aceitar para continuar com Deus ou abrir mão? E o que você é capaz de continuar ou abrir mão para com tudo isso que você diz ter muito valor na sua vida? Quem é mais importante? Na balança. Quem consegue entender isso? Eu posso responder para você? Posso? Posso? Não, não posso, eu não conheço seu pensamento. Está vendo? Mas Deus pode. Ah, esse pode porque agora Ele está sondando a sua mente, o seu coração, a minha mente, o meu coração. Ele sabe de todas as coisas. Eu, para entender o que passa na sua cabeça e você na minha, a gente tem que sentar junto aí, ó. E talvez um dia de conversa não dê pra gente. E olha que eu falo, hein? Falo, mas Deus está falando no seu coração hoje. Amém, gente? Entenda a voz do Espírito. Seja lavado, seja purificado. Nasça da água e nasça do Espírito. Para você compreender, para mim compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Nosso compromisso com Jesus Cristo. Só Ele deu a vida por nós. Só Ele. Porque por mais que eu goste de você, por mais que eu queira o seu bem, por mais que eu queira te agradar, por mais que eu queira que você ande comigo e esteja comigo, eu não sou capaz de colocar o meu dedo na porta e fechar ela. Eu não sou capaz de me machucar. Eu não sou capaz de furar o meu dedo, que nem eu dei o exemplo ali antes, quando a gente estava conversando. Eu não sou capaz de furar o meu dedo por sua causa. De propósito, não. Eu não vou fazer isso. Mas Jesus Cristo deu a própria vida por mim e por você. Só Ele deu. E ó, não sou só eu que não sou capaz, não. Ninguém é. Ninguém é. E é na hora do aperto, das necessidades, que a gente vê realmente quem é quem. E quem é que nos sustenta. Quem é que realmente, sempre, em qualquer situação, seja a posição que você ocupar, está do seu lado, indiferentemente sempre. Só Jesus Cristo. Amém, gente?